Estamos de volta para a Comissão Executiva, estamos a olhar para Portugal e para os últimos desenvolvimentos da nossa economia e também do comportamento dos mercados com Cristina de Abreu, professora universitária da Universidade de Lusíada, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas e também Miguel Varela, professor do Instituto Superior de Gestão. Cristina, estamos num contexto europeu que é particularmente mais favorável do que era há umas semanas, eu diria há uns meses atrás, relativamente a Portugal, neste contexto onde Portugal se situa. Refere-se nomeadamente à questão de nós termos conseguido colocar dívida de curto prazo. Parece-me que há alguns sinais, um pouco mais alargado. Parece-me que a situação da Grécia está um pouco mais calma. Há indicações de que a senhora Merkel finalmente vai permitir o alargamento da firewall ou da rede de proteção. Há também alguns sinais relativamente à Itália, eu diria, mesmo em Espanha, não foram muito agradáveis, mas ainda assim não foram mal recebidos nos mercados, nomeadamente a questão do déficit e dos objetivos. Sim, a Espanha tomou medidas atempadamente e, portanto, penso, e tem um tecido produtivo que nós não temos. Portanto, há aqui situações que são completamente dispares em termos de análise, por exemplo, se quisermos comparar a economia espanhola com a portuguesa. Porque, embora, enfim, com problemas de endividamento graves também, mas tem um tecido produtivo à semelhança da Irlanda, um pouco, não é? Portanto, países que caíram em situações, nomeadamente com o crash de 2008, que caíram em situações difíceis, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da falta de capitalização da banca, mas que têm, diferentemente de Portugal, e é aí que me preocupa mais uma vez, o facto de terem tecidos produtivos muito fortes e, portanto, havendo algumas correções, nomeadamente no que toca à situação do endividamento, a uma maior injeção de liquidez na economia, são economias que têm uma capacidade de se reerguerem com uma facilidade, digamos, ou com uma energia que nós, Portugal, estamos bem aquém disso, porque nos falta justamente esse tecido produtivo que permite justamente essa redinamização da economia. Portanto, a Itália também, estamos a falar também de uma economia, mais uma vez, à semelhança das que acabei de referir, mas que tem também um tecido produtivo que, uma vez corrigidos alguns aspectos de desequilíbrios nas contas públicas, corrigidos ou pelo menos, enfim, vão sendo reduzidos, tem uma dinâmica que permite uma recuperação, enfim, com outro dinamismo, que eu temo que em Portugal seja tudo bem mais difícil. Enfim, não querendo retirar o espírito de esperança, que de facto é necessário, que temos que acreditar, mas enfim, volto a sublinhar que, mais uma vez, Portugal necessitaria aqui de mudanças rápidas, firmes, incisivas, corajosas também, que rompessem com estas ligações entre lobbies, entre poder político, que de facto pudessem dar aqui um balão de oxigênio fortíssimo à economia portuguesa. Porque sem isso dificilmente nós conseguimos sair, nem é comparável a nossa situação tão pouco com estas economias europeias. Evidente que é importante que elas cresçam, pois hoje o mundo funciona em termos de fortes interdependências e, portanto, se as outras economias estiverem a crescer, pois tanto melhor também para nós. Agora, nós precisamos de mudanças urgentes, incisivas, corajosas, com uma determinação e uma vontade política que eu não vejo neste momento. Rui Leão Martinho, este contexto europeu tem aqui um conjunto de variáveis que ninguém sabe bem como é que vão evoluir. Desde logo as eleições francesas, as sondagens trocaram as voltas completamente nas últimas semanas, mas depois há eleições na Alemanha no próximo ano e mas começaria por aí um contexto económico que me parece, e perguntava-lhe obviamente a sua lúcida opinião sobre este assunto, parece-me que apesar de tudo é bem menos perclitante do que era há umas semanas atrás. Eu penso que sim. Eu penso que Portugal ganhou, digamos, alguns pontos de vantagem. Em primeiro lugar, com esta resolução última daquilo que se aconteceu com a Grécia. A partir daí há uma certa acalmia. A União Europeia consegue encontrar nessa solução que se recorda que foi muito dramatizada e muito prolongada durante semanas, alguma própria calma para ela própria resolver os outros assuntos e poder passar a uma fase de uma regulamentação e de uma reformulação como estamos a ver agora e que vai ser implementada nos próximos meses e nas próximas reuniões do Conselho Europeu com alguma acalmia, e Portugal saiu deste radar onde estava muito junto à Grécia. Qual é agora a questão?
é que Portugal tem que fazer mais do que isto. Tem que, a pouco e pouco, ir para além daquilo que é a posição hoje que temos ainda, que ainda vimos nos últimos dias, de estarmos identificados como um dos países com mais elevado percentagem de poder ir à bancarrota. Temos que superar até aquilo que está considerada a Irlanda como um país já de recuperação e já em fase preparada para crescimento. E, portanto, isto o que é que reflete? Reflete a necessidade das tais reformas, já falámos nisto todos, e a necessidade de Portugal não poder deixar de olhar, e agora de uma maneira muito incisiva, para a questão do crescimento. Ou seja, há uma primeira parte que é preciso pôr as contas em dia, é o que tem vindo a ser feito. Há uma segunda parte em que, havendo alguma acalmia como esta, estão feitas e reunidas as condições para começar a pensar no crescimento. E, portanto, temos que tentar solucionar problemas que temos. A questão do financiamento, interno e externo. Temos vivido com o financiamento que nos é dado através das instituições com as quais assinámos um memorando de entendimento, mas precisamos de ir para além disso. Depois, a questão da própria produtividade, da competitividade internas e da entrada das empresas portuguesas em redes, porque hoje em dia as empresas é em redes internacionais que desenvolvem as suas atividades. E, portanto, há aqui uma nova expressão para a atividade portuguesa produtiva se repercutir noutros mercados e ter influência noutros mercados. Há várias ações que neste momento estão a começar na prática que eu penso que são bons sinais. O próprio AICEP, o próprio início da diplomacia económica, as câmaras de comércio dos países mais importantes, como por exemplo da Luso-Alemã, com muitas iniciativas de trazer cá investidores de PMEs alemães e de levar lá também PMEs portuguesas e tentar deste meio voltar a ter aquilo que tivemos nos anos 70 e 80, que é um afluxo grande de capital alemão, já noutro tipo de indústrias, porque não estamos nesses anos, estamos em anos de maior inovação, de maior desenvolvimento da tecnologia, dos conhecimentos, muito ligados também às próprias universidades. Portanto, isso tudo vai ter que ser aproveitado, mas rapidamente temos que fazer tudo, digamos, com um prazo de tempo muito curto. E depois na conjuntura europeia. Nós estamos com a Espanha, efetivamente, com as características que a Cristina disse, mas a Espanha tem uma situação difícil. Teve aquela bolha imobiliária, ainda tem muito da parte financeira, bancos, para resolver, e das suas caixas de aforro, embora tendo estado a resolvê-las de uma maneira até, eu diria, muito discreta, mas os problemas também ainda existem. E depois tem a questão de que, unilateralmente, veio dizer à União Europeia, após uma reunião do Conselho, nós vamos ter um déficit acima do que estava previsto. Isso passou e foi aceito. Agora temos que ver se consegue cumprir tudo isto. A Itália tem um governo completamente diferente do governo anterior, está a fazer reformas e está a implementar medidas que nós até temos num memorando de entendimento, sem eles terem acordado nada por escrito com o FMI ou com a União Europeia. E depois temos essas duas variáveis. As eleições francesas, que ainda são uma incógnita, como há duas voltas, só a segunda volta é que vai decidir, e penso que vamos estar até à última sem saber se Sarkozy é reeleito ou se o François Hollande, pela primeira vez, vai ser Presidente da República, e, portanto, com as variáveis que isso pode trazer na questão da União Europeia e do eixo franco-alemão, e a Alemanha. A Alemanha, que tem sido o eixo disto tudo, o eixo pela positiva e pela ajuda e pelos bens financeiros, e com características de pleno emprego, por exemplo, vai ter eleições em 2013. E claro está que a chanceler Merkel quer ser reeleita. Portanto, tudo isto condiciona muito, mas não deixa de nos obrigar a fazer o nosso trabalho aqui. Isso é, obviamente, a primeira variável que não podemos deixar de cumprir. Rui Lamartine, uma questão relativamente, ou uma pergunta relativamente a essa questão, costuma-se dizer nos mercados financeiros que é preciso ter uma boa história, leia-se verdadeira, obviamente, Sim. E depois é preciso contá-la muitas vezes. Vítor Gaspar tem feito um trabalho, parece-me a mim, bastante duro, de andar nos vários mercados, nomeadamente nas principais praças financeiras, a fazer um verdadeiro roadshow. Tem sido um verdadeiro investor relations. Muito bom, e eu acho que tem ajudado muito. E eu vou-lhe dizer que, mesmo eu, pelas ligações que tive sempre, digamos, aos assuntos alemães em Portugal, os jornais alemães vêm sempre falar comigo. O Handelsblatt, o Die Welt, e eu penso que eles vão sempre daqui de Portugal com uma análise bastante mais positiva. Mas uma coisa que ajuda para isso muito têm sido esses roadshows do nosso Ministro das Finanças. E, portanto, cada vez que ele se apresenta lá fora, que expõe a situação numa linguagem que os mercados conhecem, respeitam e é a mesma que utilizam, nós ganhamos aí pontos, embora, no que diz respeito às emissões, que também há pouco falámos,
é bom sinal aquilo que tivemos na última semana. Ótimo. Mas nós precisamos de saber se conseguimos ter o mesmo tipo de sentido de taxas de juros da descida quando o prazo desses empréstimos já for para além daquilo que é o final do auxílio que estamos a ter deste memorando de entendimento. Porque se isso se verificar, então estamos numa situação muito melhor do que a que tivemos, por exemplo, há um ano atrás. Essa é claramente a pergunta do $1 milhão. A prova dos novos. Quando começarmos a tirar a rede e perceber se temos ou não sustentabilidade. E se podemos voltar efetivamente aos mercados, como todos queremos, quem vive nesta economia, mas que é necessário ter condições para isso. Nem sequer arrisca fazer-lhe a pergunta se acha que nós vamos regressar aos mercados. Era bom voltarmos e todos gostaríamos de voltar. E essa expectativa eu acho que existe em todos que estamos, nomeadamente no mercado financeiro. Temos de trabalhar para ela, todos. Miguel, quando olhamos para os mercados, há de facto esta tendência de descida dos juros, os mercados começam a aliviar alguma tensão, há de facto uma história que é contada aos mercados e que tem de facto sido recebida da melhor maneira. A questão é até que ponto é que conseguimos manter esta tendência nos próximos meses? Bem, quer dizer, em relação àquilo que aqui foi dito, em primeiro lugar, estas medidas de promoção, não só de promoção, mas de informação sobre aquilo que realmente se está a fazer em Portugal são importantes. É o peso do tal marketing também da nossa macroeconomia que não tinha. E eu acho que o Governo aí está a fazer um bom papel, de facto, na informação que passa para os mercados, que faz aliviar essa pressão dos juros. Mas concordo também que quando acabar o prazo da Troika é que realmente será a prova dos 9 se conseguimos manter esse nível de juro baixo e com o risco reduzido. E por isso torna os próximos 5 meses cruciais para este Governo e para o nosso país também. Até agosto deste ano, ou até fim de julho deste ano, porque a partir daí é uma época morta, de facto temos que implementar algum conjunto de medidas que sejam realmente substanciais e que façam mudar o rumo dos acontecimentos e do peso do Estado na economia. E é uma ótima oportunidade agora aproveitar este enquadramento internacional de Espanha e de Itália, Espanha principalmente, que é o nosso parceiro comercial também. Eu penso que estão criadas neste momento as condições para, se o Governo souber gerir estes 5 meses em termos de reforma, como já falámos aqui, daquilo que é efetivamente necessário do lado da despesa, acho que estamos no bom caminho, efetivamente no bom caminho. Miguel, para quem nos vê e não é propriamente um especialista em economia, a sensação que fica é que estamos quase a conseguir. É preciso que não perdamos as forças nesta última fase da corrida, mas, sobretudo, não haja ninguém que nos empurre para fora dessa mesma corrida, ou seja, não haja nenhum fator que nós não conseguimos controlar, obviamente, que é grande demais para nós e que nos possa, obviamente, complicar a vida. Os grandes fatores, aquilo que há pouco o Rui Leão Martinho dizia, os grandes fatores em termos europeus, aqueles que nos condicionavam mais, para já parecem estar numa trajetória de estabilização. E com indicadores positivos, apesar de facto as coisas não estarem ainda no bom caminho a 100%. Espanha continua com taxas de desemprego de 20%, não é? com quase 50% dos jovens desempregados. Portanto, as coisas ainda, obviamente, não estão solucionadas, mas estão, penso, no bom caminho para encontrar essas mesmas soluções. E, de facto, as grandes teorias económicas defendem que realmente é preciso quase cair no buraco para começar a recuperar novamente, para atingir a fase de retoma. E acho que estamos exatamente no fundo do poço, portanto, daqui só para subir. Só que é preciso esse impulso e o próximo Orçamento de Estado, se trouxer também agarrado a esta motivação, uma política expansionista, acho que estamos, de facto, no bom caminho. Cristina, e é agora ficar a deixa para o próximo Orçamento. O que é que deveria conter este documento, esta peça orçamental, para relançar a economia? Se me permite, eu gostava apenas ainda na sequência desta nossa conversa aqui, gostava de dizer o seguinte, relativamente àquilo que é a avaliação dos mercados, que nós sempre falamos dos mercados, os mercados são pessoas muito racionais que observam fundamentalmente aquilo que é o desempenho da economia real. E o desempenho da economia real, nossa, é péssimo. É de facto, se olharmos aquilo que são os indicadores fundamentais em termos de crescimento económico, daquilo que têm sido novos investimentos, não os vemos. Vemos a Alemanha absorver mão de obra qualificada portuguesa. Jovens qualificados, com uma boa receptividade, ainda bem que assim é para esses jovens, mas eu pergunto se a Alemanha vem cá investir e tem alguns projetos de investimento, e bem-vindos sejam, não deixa de ser um paradoxo quando nos absorve a mão de obra qualificada. Também. Portanto, quando se olha a economia real, e essa sim é um indicador fundamental para os mercados,
Eu não estou nada confortável, não estou nada confiante em relação àquilo que é a trajetória que Portugal está a tomar. Não vejo efetivamente aqui indicadores que me possam dizer, ou que possam dizer aos mercados, justamente, que Portugal está no bom caminho. Portugal, lá voltamos nós, às ditas reformas que são necessárias. Nós estamos a ver, de alguma forma, um perpetuar de práticas que temos vindo a observar já com o governo anterior, com este governo também. Parece que se está a cair novamente numa mesma trajetória já conhecida. Aquilo que são as reformas necessárias não estão a ser implementadas. E isso os mercados estão muito atentos. Esse é o verdadeiro indicador para os mercados. É essas reformas estruturais. E essas sim poderão dar uma boa sinalização. Até agora ainda não ocorreram. Portanto, dizer que, por exemplo, nós conseguirmos nos financiar em dívidas de curto prazo, sem margem de risco, praticamente nenhuma, em que as taxas de juros estiveram melhores, em nada nos indica que, de facto, esta situação seja uma situação que demonstra já que as finanças portuguesas ou que a economia portuguesa está numa trajetória que pode apontar no sentido de alguma sustentação do processo. Eu penso que não. Penso que estamos aquém disso. Quando tomo esta posição e digo estas coisas, nomeadamente em termos de mídia, portanto, e com impacto público, digo por uma razão. Porque entendo que as mudanças têm que ser efetuadas. Entendo que, de facto, todos nós, enquanto cidadãos, temos que ter uma voz ativa no sentido de exigir que essas mudanças na economia real sejam efetuadas e que haja coragem para isso. Aí sim eu começo a acreditar. Eu e muitos outros, seguramente. Portanto, quando digo numa expectativa esperançosa, mas no sentido que é nosso dever exigir aos nossos governantes que, de facto, essas reformas são necessárias. Sem elas, a economia portuguesa não tem vitalidade, não tem capacidade. E é isso que os mercados estão atentos, estão a ler, e se não virem essas mudanças, nós realmente aí não temos qualquer hipótese de inverter o plano de queda em que nós estamos. Nos últimos minutos que nos restam, que medidas deveriam ser incluídas no Orçamento do Estado para 2013 no sentido de relançar a economia? Da tal política expansionista que falava o Miguel Varela. Bom, eu, por um lado, sem dúvida alguma, e penso que estaremos todos de acordo, e de alguma forma o fomos dizendo, é necessário aqui que o lado da despesa, mas voltamos às reformas necessárias, porque essa despesa ela só será contida se nós aqui implementarmos reformas de fundo também, nomeadamente no que toca à administração pública, central, local. Portanto, há uma série de medidas que são necessárias tomar e com a máxima urgência para de facto nós assistirmos aqui a uma redução do próprio peso do setor público no todo da economia, porque esse é um dos dramas sérios que nós temos na economia portuguesa, esse sugar, esse sorvedouro que constitui esse setor público, um setor público com uma produtividade baixíssima, muitíssimo baixa, e é muito preocupante, porque quando se fala também, eu gosto sempre de sublinhar isto, quando se fala na produtividade em Portugal, é bom dizer que a produtividade do setor privado é bem superior à produtividade do setor público. Portanto, fala-se numa média, mas que é uma média em que o setor privado sai penalizado, porque a verdade é esta. A média é baixa porque a produtividade do setor público é baixíssima. Isso deve-se, de facto, a um excesso, a um peso excessivo desse mesmo setor público na economia. E, portanto, isso deve estar inscrito. Essas mesmas medidas, que tanto se tem falado, aliás, mas de forma bem mais contundente e bem mais incisiva também. De resto, quanto a políticas expansionistas, bom, ainda há pouco estava a ver as notícias de que o Banco Central Europeu, aliás, já está a pensar novamente em medidas, novamente de alguma contenção face àquilo que foram as medidas mais expansionistas deste último mês ou 2 meses. Portanto, quando eu não vejo que a Europa tão pouco, face, aliás, àquilo que é a liderança alemã, veja a política expansionista neste momento, e nós, claramente, estamos a ser conduzidos em muito por essa mesma liderança alemã. Não vejo aqui políticas expansionistas a serem implementadas. Vejo uma preocupação obsessiva com o controle do déficit, como sabemos, e isso pode nos cercar, não é? Pode nos cercar a todos, à Europa toda. Aliás, não é só a nós.
Nos últimos 2 minutos que nos restam, ideia-chave, começarmos a pensar naquilo que é a peça fundamental das finanças públicas para 2013, o Orçamento do Então Estado. será assim, quando estamos a preparar 2013, ainda não fechamos 2012, mas temos já uma tendência, portanto, o ideal seria que essa tendência apontasse para cumprirmos aquilo que está no Orçamento de 2012, sem medidas extraordinárias, chegando ao déficit que estava previsto. E a partir daí, no próximo ano, tentarmos ser coerentes com este orçamento, na forma como apresentarmos as receitas e as despesas, tendo já essas reformas que estamos a falar e que apelidamos de estruturais sido postas em legislação até ao período da preparação do orçamento, aplicá-las como deve ser no próximo exercício, tendo talvez 3 preocupações. A questão do crescimento económico, a questão da diminuição do desemprego e da criação de emprego, com as condições na maneira como se vai regulamentar, quer a parte, se quiser, do primeiro emprego e do acesso do desemprego juvenil para um posto de trabalho, e, portanto, aí há uma questão fiscal, laboral, que era preciso pensar, como outros países já o fizeram, e depois, se houvesse espaço, dar um primeiro sinal à população com redução da carga fiscal sobre o trabalho, porque isso é que é muito importante. Quem trabalha deve pagar impostos, mas deve pagar dentro da possibilidade de ver que, com as austeridades e com as restrições que já aplicou, poder ter maior rendimento disponível ano após ano. Não estamos a falar de aumentos de 20% ou 30%, nada disso, mas qualquer pequeno sinal seria positivo no Orçamento de 2013. Assim tínhamos condições. Fica essa ideia. Rui Leão Martinho, Miguel Varela, Cristina de Abreu. É sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. A Comissão Executiva fica por aqui, regressa amanhã pontualmente às 10 horas. Aproveite este dia.